Então, que Deus possa estar falando nesse momento, através da sua palavra, que vamos pregar sobre a última chance. O tema desse mês de setembro, e hoje mais especificadamente a última chance de sermos um homem e uma mulher de Deus. Então, para isso, peço mais uma vez que nós possamos estar em oração, pedindo direcionamento por essa palavra. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te glorificar, Senhor, e em nome de Jesus clamarmos, Pai, que nesse momento seja conduzido, Pai, pelo Teu Espírito a trazer uma palavra, Pai, e que essa palavra que é viva e eficaz venha de encontro aos nossos corações, trazendo crescimento, edificação, libertação e salvação, Pai. Seja me abençoando, me usando como instrumento nas Tuas mãos, é o que eu te peço, Pai, orando em nome de Jesus, amém. Irmãos, abra suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 24, vamos ler do versículo 3 até o versículo 14, e depois vamos fazer algumas outras leituras, tá bom? É um sermão profético de Jesus Cristo, a respeito do final, da consumação dos séculos, que é muito propício em relação ao tema dessa noite, tá certo? Mateus capítulo 24, versículo 3 até o versículo 14. Diz assim a palavra: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então os discípulos estavam perguntando para ele, sobre quando é que acontecerá a consumação dos séculos, quando ocorrerá os últimos dias da humanidade aqui na face da terra. E aí Jesus vai responder a partir do versículo 4. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então serei atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Agora vamos abrir nossas Bíblias, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim, alguns irmãos abrindo ainda. É 2 Timóteo, tá bom? Capítulo 3, versículo 1 ao 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias, olha a observação, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Então, observando essas duas passagens, meus irmãos, nós observamos o cenário então do final dos tempos, chegando o fim, e nós temos observado, pelo que foi lido aqui, que na verdade está tudo se cumprindo. Praticamente podemos dizer que está tudo cumprido,
né? Está chegando realmente ao fim. Na verdade, isso é uma unanimidade entre os teólogos. Então, quando nós começamos a observar que já está próximo da volta de Jesus, o que vem à nossa mente é que nós precisamos cada vez mais nos tornarmos o quê? Homens e mulheres de Deus. Nos aproximarmos mais de Deus, até porque as Escrituras estão se cumprindo e nós podemos acreditar que tudo que aqui está escrito e profetizado é uma verdade. E se é uma verdade que Jesus está voltando, então nós precisamos entender que nós precisamos estar preparados para esse dia. Precisamos estar preparados, pois sabemos que quando isso acontecer, haverá uma coisa chamada separação. Separação de uns e de outros. Vocês podem até já abrir no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 38, até o versículo 42. Porque Jesus Cristo, a primeira vinda, quando ele veio, ele não veio para julgar o mundo, a humanidade, mas ele veio para morrer na cruz, para dar oportunidade de salvação. E a promessa é que a segunda vinda, quando Jesus voltasse outra vez na face da terra, ele faria então a separação das pessoas. A palha separada do trigo, o peixe bom separado do peixe ruim, e assim sucessivamente, uns à direita, outros à sua esquerda. E a verdade é que na verdade ele vem buscar quem? A igreja. Ele vem resgatar aqueles que creram em Jesus, ele vem resgatar aqueles que realmente se tornaram os seus seguidores aqui na terra. Livro de Mateus 24, 38, diz assim: olha, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Versículo 42, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Baseado nesses textos, nessa escritura, fica uma pergunta: se Jesus voltasse hoje, você seria levado ou você seria deixado? Não precisa responder nem se manifestar, é uma pergunta retórica para que você possa se confrontar, na verdade, porque a Bíblia também vem para nos trazer esse confronto interno, para que nós possamos cada vez mais acreditarmos na sua palavra. É preciso, meus irmãos, nos tornarmos homens e mulheres de Deus. O Salmo 1, o versículo 5 e o versículo 6, diz assim, a Bíblia aqui é nova, que eu ganhei de presente da minha esposa. Versículo 5, Salmo 1. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Então é necessário, vivendo nessa época de últimos tempos, e observarmos que estamos tendo as últimas chances de nos tornarmos homens e mulheres de Deus, fica a pergunta: como faço para me tornar um homem de Deus? Como faço para eu estar preparado então para essa volta de Jesus, ou para o meu encontro com Cristo, quando também nós padecermos aqui, quando nós morrermos? E a primeira então resposta está ali no livro de Atos, capítulo 16. Hoje o Data Show aqui fez falta, hein? Mas aqui está os irmãos, hein, com a Bíblia aberta. Devemos sempre trazer a nossa Bíblia ao culto, para que nós possamos testificar tudo aquilo que está sendo pregado, tudo aquilo que está sendo ensinado, né? Então, Atos capítulo 16, versículo 31. Na verdade, a partir do versículo 30.
tá certo? Atos 16, versículo 30 e 31. Isso aqui é o carcereiro, um homem ímpio, então até o momento. Tem um entendimento que os apóstolos de Cristo estavam com a verdade depois de um acontecimento sobrenatural, como eles estavam presos. E aí ele fez a seguinte pergunta. Depois, trazendo-o para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Essa é a pergunta. O que eu devo fazer para me tornar um homem de Deus? O que eu devo fazer para que quando Jesus eu possa estar apto a morar nas moradas celestiais? Responderam-lhes então: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Pronto. Primeiro passo para nos tornarmos um homem ou uma mulher de Deus é crermos no Senhor Jesus. Precisamos entregar nosso caminho a Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, assim diz Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o único caminho que conduz os seres humanos a se tornarem homens e mulheres de Deus, que conduz o homem a serem salvos quando nós passarmos dessa vida. No livro de Atos, capítulo 4, no versículo 12, diz o seguinte, a esse mesmo propósito: então, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Caminho, o primeiro passo para que chegamos à nossa salvação é crermos no Senhor Jesus Cristo. Não existe outro nome, não existe outra forma, não existe outro método, não existe religião A, religião B, religião C. O caminho que nos leva a Cristo é crermos no Senhor Jesus de todo o nosso coração. O livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, versículo 10. Eu vou já começar a ler mais rápido para não ficar tão longo, tá bom? Os irmãos mais habilidosos vão acompanhar, os outros vão ter um pouquinho de paciência. Vai ser gravado depois também, vai ser mencionado, os irmãos acompanham, tá bom? Romanos 10, versículo 9, versículo 10, seguinte: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se é com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e Salvador, será salvo. E aí uma característica, meus irmãos, de que nós crermos. O que é que caracteriza esse crer? Outra pergunta feita nos relatos bíblicos. Atos capítulo 2, versículo 37, versículo 38. Tá certo? Hoje o irmão tem que folhear a Bíblia hoje, hein? Atos capítulo 2. Mais uma vez, pessoas perguntaram a respeito da salvação. Pessoas que tinham rejeitado a Jesus Cristo, não estavam reconhecendo Cristo como o Salvador, como o Senhor, como Deus, como o Emanuel. Então eles, depois de uma pregação do apóstolo Pedro, o primeiro discurso, eles perceberam que então realmente Jesus Cristo era o Senhor, se entenderam então como condenados, como alguém que não teria uma salvação, porque até mesmo dentro desse público tinha algum deles que tinham gritado para crucificar Jesus Cristo. Aí disse o seguinte, Atos 2:37: ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando cremos em Jesus Cristo, uma das coisas que marca é o reconhecimento de uma vida pecaminosa que nós temos na face da terra. É reconhecermos que a nossa vida precisa de mudança. É nos arrependermos da vida louca que vivemos, como amantes mais dos prazeres do mundo do que realmente das coisas de Deus. Por sermos seduzidos a nos entregarmos às paixões da carne, aos prazeres do mundo, e esquecermos de termos uma vida de acordo com a vontade, com os princípios bíblicos,
com os ensinamentos de Jesus Cristo. E aí, quando nos damos conta disso, nós nos arrependemos crendo no Senhor Jesus Cristo e temos o primeiro passo ali para podermos encontrarmos a salvação em Cristo Jesus. Segundo passo, meus irmãos, que precisa acontecer para nos tornarmos esse homem e mulher de Deus, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, texto muito conhecido, muito pregado nas igrejas, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passam e se faz novas todas as coisas. Glória a Deus. Segundo passo é a mudança de vida. Quando nós cremos de coração e nos arrependemos dos nossos pecados, acontece algo sobrenatural, que é nos tornarmos novas pessoas, novas criaturas. Mudanças acontecem em nossas vidas, renúncias, abandono, bebedeiras, drogas, imoralidade, sexo ilícito, o que seja. Você vai abandonar as práticas que desagradam a Deus. Automaticamente existe mudança de vida. Temos o caso do Zaqueu na Bíblia. Era um homem muito ganancioso, egoísta, desonesto. Quando aquele homem encontra Cristo, ele crê no Senhor Jesus, ele se arrepende, ele reconhece o seu estado pecaminoso. Aquele homem agora passa a ser um homem honesto, um homem íntegro, um homem generoso, um homem com atitude, com nova atitude. Ele se transformou numa nova pessoa, numa nova criatura. Então, quando nós cremos sinceramente em Jesus Cristo, existe o quê? Mudança de vida. Somos libertos, meus irmãos. Não somos mais escravos do pecado. Algo acontece, algo muda, e nós passamos a uma transformação de mente e uma transformação de vida por completo. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 18 e versículo 19. Romanos 6, 18 e 19, diz assim: e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servo da justiça. Vamos aqui trocar essa palavra servo da justiça. Fomos feitos servos de Deus. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos de Deus. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceram os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereçam agora os vossos membros para servirem a Deus, para a santificação. Ou seja, passamos muito tempo em nossas vidas, muitas vezes, oferecendo os nossos corpos aos nossos prazeres. Mas agora, quando cremos em Jesus Cristo, devemos apresentar os novos corpos para sermos servos de Deus. Sem mudança, meu irmão, de vida, sem o novo nascimento acontecendo na nossa vida, nós não temos a conversão. Para que nós tenhamos a nossa conversão literal, é necessário a mudança de vida. É necessário nos tornarmos novas pessoas, novas criaturas. É necessário deixarmos para trás a vida pecaminosa, a escravidão do pecado, e vivermos essa novidade de vida em Cristo Jesus, conhecendo a palavra, nos alimentando, sendo transformando, sendo lapidados dia após dia, e assim nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo. E o terceiro passo, meus irmãos, vai ter essa resposta, vai estar no livro de Mateus, também já foi até lido, capítulo 24, no versículo 13, que diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É preciso permanecermos firmes no caminho até o fim. Quando é esse fim? Até a volta de Jesus Cristo, até o fim da nossa vida aqui na terra. No livro de Filipenses, ele vai falar o seguinte: vivam de modo digno do Evangelho, ou seja, vivam em constância, vivei de modo digno do Evangelho todos os dias, até o último dia. Entreguei minha vida ao Senhor, criei, mudei, me arrependi e fico firme nesse caminho. Sabemos que não é um caminho fácil.
Sabemos que o caminho que nós escolhemos para seguir a Cristo é o caminho da porta estreita, do caminho apertado. Do mundo a porta é larga, o caminho é espaçoso. Mas nós cristãos, nós aprendemos a renunciar. Não porque somos alguma coisa, mas porque Deus nos permite ser, porque Deus envia o Espírito Santo para nos dar força, para nós conseguirmos vencermos a batalha, as tentações do mundo. Sem Ele nada poderíamos fazer, não conseguiríamos nada. E com isso nós aprendemos que não adianta simplesmente nós começarmos bem no caminho da salvação, mas é preciso nós permanecermos bem. Não adianta eu só apenas passar um tempo na igreja. Não, passei ali, fui crente 10 anos, mas agora estou o que se chama de desviado. Isso não é de acordo com a vontade de Deus. Precisamos estar firmes. E quando nos desviamos dos caminhos, se acontecer, precisamos retornar rapidamente. Eu lembro muito claramente no início da minha conversão, que quando eu tomei minha decisão, vocês todos conhecem meu testemunho aqui, pelo menos a grande maioria, foi aos 26 anos de idade. Eu tinha uma vida ilícita, vivia nos prazeres, no mundanismo, né, nas bebedeiras, nas coisas realmente dos prazeres. E aí quando eu tomei minha decisão, tinha tipo um leilão ali entre os amigos, falava assim, não, esse aí vai demorar 1 ano, não, 6 meses, o outro chegava 2 anos, não, esse aí 2 anos é normal, depois ele vai ficar meio louco aí, né, porque os crentes têm a lavagem cerebral, mas depois ele volta para cá de novo, ele vai abandonar isso aí. E sabe por que isso acontece? Porque muitos vivem isso mesmo. Muitos começam, se convertem, começam a pregar, testemunhar, renunciam, mudam, mas depois de um tempo, meus irmãos, abandonam a fé, se apostatam. Isso que nós também lemos no final dos tempos. Muitos apostatarão da fé, muitos abandonarão a fé. Mas a promessa para aqueles que vão ser realmente homens e mulheres de Deus, a oportunidade que nós temos é de estarmos firmes no caminho do Senhor. E o grande exemplo que nós temos, o próprio apóstolo Paulo ali, escrevendo também a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8, um texto bem conhecido, um homem que se torna exemplo para nós como igreja, diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo está falando que é chegado o tempo da minha morte. Ele reconhecia que estava perto de morrer, os últimos dias, as últimas chances. E aí no versículo 7 ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a... Vamos repetir: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Tá certo? Guardar a fé, perseverarmos até o fim, crermos no Senhor, nos arrependermos, termos a transformação de vida através de um novo nascimento, da saída da escravidão do pecado, e continuarmos nessa fé até os últimos dias da nossa vida. Se vocês tiverem observado, na primeira leitura do sermão profético, Jesus fala que nos finais do tempo viriam tempos difíceis, né? Ele fala que uma primeira profecia teria enganos, muitos enganos. Segunda leitura em 2 Timóteo fala, no final dos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão mais amantes do prazer do que amantes de Deus, e se introduzirão muitas falsas doutrinas e doutrinas de demônios. Doutrinas e falsas doutrinas, está falando de religiões, de falsos profetas, de falsos pregadores, de falsas promessas. Religiões essas usadas por demônios, que é a palavra que fala, que serve para o quê? Enganar, para afastar as pessoas do caminho de Deus. Religião, meus irmãos, que te promete que mesmo que depois que você parta dessa vida, você vai ter a oportunidade de salvação, fuja. O tempo é agora, é enquanto temos fôlego de vida. É isso que nos diz a palavra.
No livro de Hebreus, capítulo 9, 27, nos ensina o quê? Ao homem está determinado morrer uma única vez. Depois disso, segue o quê? O juízo. E por todo mundo e prega o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crê, já está condenado. A oportunidade que nós temos, as últimas chances que nós temos de sermos salvos, de nos tornarmos homens e mulheres de Deus, é enquanto nós temos fôlego de vida. Depois que nós partirmos, meus irmãos, não existe mais condições de nós conseguirmos a salvação. Não vamos conseguir mais ser homens de Deus depois de mortos, se nós não nos tornarmos aqui enquanto temos fôlego de vida. O exemplo de Paulo, que é um homem de quê? Perseguidor da igreja, um ímpio, pecador, matador. No livro de Atos capítulo 9 falava que ele respirava ameaças de morte contra a igreja. Mas quando Jesus Cristo se revela para ele, aquele homem, o que aconteceu? Ele creu. Primeiro passo, ele creu em Jesus Cristo. Ele entendeu que o Deus que ele adorava, a religião que ele servia, era a religião errada. E ele se arrependeu do seu pecado e creu em Jesus Cristo. Segundo passo, ele mudou de vida. Ele era contrário a Cristo, agora ele passou a ser a favor. Ele era um perseguidor da igreja, agora ele era uma pessoa que ele era perseguido por causa da igreja. Ele mudou de vida. E o final, o terceiro passo, a perseverança. Como nós já lemos, ele perseverou até o fim. Combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. E eu acredito, se vocês conhecerem um pouquinho da história do apóstolo Paulo, humanamente ele teria muito motivo para abandonar a fé. Porque o homem que mais sofreu por causa de Cristo, meus irmãos, eu não conheci não, viu? Ali sofreu, foi apedrejado, naufrágio, chicoteado, vara, foi dado por morto quando foi linchado uma vez, apedrejado, e nunca se desviou dos caminhos do Senhor. Tinha enfermidade, orava: Senhor, tem um espinho na carne, aparta de mim, tira de mim. E Jesus falava: vai continuar, mas a tua graça me basta. E Paulo era um homem de Deus, um grande exemplo para cada um de nós. E entendemos então esses versículos, meus irmãos. Nós precisamos compreender a urgência da decisão. Precisamos entender se não chegou realmente a hora de nos tornarmos então esses homens e mulheres de Deus, de estarmos preparados para a volta de Jesus Cristo, entendendo que essa decisão tem que ser feita enquanto nós temos fôlego de vida. Alguém aqui pode afirmar o dia que vai partir? Não. Estamos pregando aqui hoje, nesse momento. E se Jesus voltar hoje na madrugada? E se Deus quiser me levar ou nos levar alguém de nós? Nós não sabemos. Por isso que a Bíblia nos fala: olha, estejam atentos, sempre vigilantes, sabendo que o dia do Senhor está perto, mas nós não sabemos o dia que Ele vai voltar. Estejam o quê? Preparados, crendo, sendo homens e mulheres de Deus, e sabendo que essa decisão é hoje. Então, meus irmãos, se você ainda não creu em Cristo, creia. Se você creu, mas não teve a sua vida transformada: eu creio em Jesus Cristo, eu entendo que sou pecador, mas você ainda não mudou, mude. Ainda temos tempo, as últimas chances estão sendo dadas. Se você creu, você mudou de vida, continue perseverante, continue perseverando na caminhada. Por mais que as ofertas do inimigo sejam atrativas, atraentes, diga não. Continue firme no caminho. Se saiu do caminho, volte, meus irmãos. Volte a perseverar no caminho com Cristo Jesus. A única maneira que nós temos realmente de termos uma vida agradável a Deus, de morarmos nas mansões celestiais, é servindo ao Jesus Cristo todos os dias da nossa vida, além de ser o melhor caminho. Até porque sabemos que o outro caminho pode ser muito atrativo. Há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. O melhor caminho para se viver e para se trilhar aqui na face da terra é o caminho de Jesus Cristo. Ele é o melhor para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ser. Estamos protegidos, sempre andando com Jesus Cristo. Que Deus possa estar abençoando, meus irmãos, a cada um de nós
que nós possamos permanecer firmes nos caminhos e que nós possamos nos tornarmos cada dia esse homem e essa mulher de Deus aqui na face da terra. E aproveitando esse entendimento, não sei se todos aqui já tomaram a sua decisão, creio que a grande maioria, preguem essas verdades. Não se calem, meus irmãos. Jesus Cristo está voltando. Pessoas estão morrendo, muitas delas sem Cristo. E não se iluda, não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Prega o Evangelho, testifica do que Cristo fez na tua vida. Usa tuas redes sociais, tua internet, teu WhatsApp, teu Instagram, teu Facebook. Anuncia, prega, joga versículo, convida para vir para a igreja, convida, anuncia a palavra e deixa Deus fazer o restante, porque é o Espírito Santo que faz a obra dele. Que Deus possa estar abençoando cada um de nós essa noite e que Deus possa ser louvado e engrandecido.